Mas quando a gente fala de níveis de sociedade, níveis de prosperidade, de liberdade de expressão, não dá para comparar uma coisa com a outra. Tá, liberdade de expressão, vamos lá. O que é liberdade de expressão mesmo, né? Acho que tem dois assuntos aqui, Venezuela e liberdade de expressão. Ou seja, Estados Unidos é liberdade de expressão em que 8 bilionários tomam conta de todos os meios de comunicação. Então, é uma brincadeira. Né? Fala em liberdade de expressão nesses termos. Né? Assim como no Brasil, 7 famílias tomam conta de 70% dos meios de comunicação. Ou seja, é altamente concentrado na mão de poucos. Né? Ou seja, a Venezuela, por exemplo, tá? Aliás, eu tenho altas críticas, por exemplo, abertas às políticas econômicas adotadas na Venezuela desde o Hugo Chávez. Então, eu faço muita tranquilidade qualquer crítica na Venezuela, muita tranquilidade. Mas o fato é que eles ganham todas as eleições, inclusive a penúltima e a última com a presença do Jimmy Carter. As eleições na Venezuela, você tá falando? O Jimmy Carter presente lá, não fui eu. Na Venezuela, até engasguei. A Venezuela teve eleições, então. Não é fraude. Fala com o Jimmy Carter, pergunta para a Fundação Jimmy Carter, pergunta para mim. Eu não quero saber a opinião do Jimmy Carter, eu quero saber a sua. Lá tem eleições. E lá tem democracia, então. Oi? Lá tem democracia. Olha, já que houve eleições. Os americanos têm uma democracia? A eleição nos Estados Unidos é direta? Não, mas o colégio eleitoral é feito justamente para que tenha mais presença das pessoas e não dependa de Nova York, não dependa de Califórnia. Tem estados americanos que têm mais peso do que outros. Isso é uma democracia de mentira. O colégio eleitoral e a democracia parlamentarista americana é a mais democrática do mundo. Venezuela. Não, a democracia... Você ouviu falar aquela história da Pepsi Cola e Coca-Cola, né? Democracia dos Estados Unidos é Pepsi Cola e Coca-Cola. Ou seja, a Partido Democrata e Republicano é a mesma coisa, né? Ou seja, eles mudam os dois partidos no poder, mas a política não muda muito, nunca, né? Sabe? Essa é a democracia americana. Como é que é? A democracia é Pepsi Cola e Coca-Cola, né? Ou seja, não muda nada. Só fica lá os... E você acha que não tem diferença republicanos e democratas? E você não acha que tem diferença dentro desses partidos das políticas que eles querem? Eu acho que tem diferença. Né? Para o povo palestino não tem diferença nenhuma. Para o povo do Iraque e Palestina não tem diferença nenhuma. Ou seja, não deixa de ser um país imperialista, agressivo. Né? Vamos pegar o caso da Venezuela aqui, por exemplo. O caso da Venezuela, que falam que o socialismo provocou a fome lá. Que a Venezuela tem 90% de pessoas na fome. Passam fome de ser culpa do socialismo. Primeiro que eu não acho a Venezuela um país socialista. Primeira coisa. Tá? Isso é um fato. Eu não acho. Mas o que é socialismo, então, para a Venezuela não ser socialista? Primeiro que uma das características que tem que eu coloco no livro aqui é que para um país ser socialista, pessoal... A gente não falou ainda de socialismo, se quiser já abrir, então... A questão é o horário, então eu vou ter que voltar para o Rio, viu, ainda, né? E hoje? Amanhã de manhã eu vou para Salvador, vou de rodoviária, inclusive, né? Vixe, Maria. Mas que hora que você tem que voltar? Deixa eu ver aqui. São 9h30. São 9h20. Cara, eu fico aqui até 10 horas. Pra você tá bom, Renata? Tá bom. Tá, que eu tenho que voltar pro Rio, amanhã eu vou pra Salvador de manhã. Então, mas que hora que você tem que sair daqui? 10 daqui. Não, daqui de São Paulo. Não, eu tenho que chegar, eu tenho que ver minha companheira em casa, né? Meu filho, né? Não. Ah, mas você tá de carro. Não, eu vou de ônibus pra... Então, mas que hora que sai? Eu saio daqui 10 horas. Não, lá. A gente tem mais 40 minutos, é isso. Né? Isso. Tá. Você queria ir mais longe, Renato? Não, vamos lá. Acho que 40 minutos 10 e 15, vamos lá. Porque já são quase 3 horas de debate. Já vai batendo as 3 horas, né? 2 horas. Já deu 2 horas? 2 horas de debate. Não, por mim eu ficaria até amanhã, sem sacanagem. Não, vamos. Eu acho que mais quanto? Mais 40 minutos. 40 minutos. Então, tá. 50 minutos, 40 O caso da Venezuela, por exemplo, né? Ou seja, o Mike Pompeo, ele ano passado, né? Porque uma das características do governo Trump foi rasgar o véu da hipocrisia, né? Então, primeiro, vamos intervir na Venezuela por falta de democracia. Tá. Então, a nossa intervenção na Venezuela, ou seja, bloqueio, sanção, falta de democracia. Não é intervenção, então. É apenas um bloqueio comercial. São uma intervenção direta. São 2.000 sanções contra a Venezuela. É uma intervenção indireta. São 2.000 sanções contra a Venezuela. 2.000, isso não é brincadeira. Então, mas aí eu adoro esse argumento, porque geralmente o pessoal que fala que livre mercado não funciona reclama de bloqueio. Não, mas é que tá a questão. É a maior farsa do mundo falar em livre com um país que fala em livre comércio, bloquear todo mundo que não concorda com ele. Ou seja, isso é... Mas não é que ele não concorda, não é? O objetivo não é só não concordar. Mas deixa eu terminar aqui do Mike Pompeo. Depois, na semana seguinte, nomearam o Guaidó lá, o que sumiu do mapa agora, né? Que agora da Venezuela para os americanos voltou a ser uma democracia. O Nicolás Maduro voltou a ser presidente legitimamente eleito por causa do petróleo. Não, agora o problema lá é de direitos humanos. Aí depois o Trump, no arrobo de ser sincerista, não, o nosso problema não é petróleo. A Venezuela tinha 80 bilhões de dólares em fundo soberano fora do seu país. Fora não sei quanto, a quantidade X de ouro no Banco da Inglaterra. Sabe o que aconteceu com esse dinheiro?
Foi congelado. Foi congelado. Isso é roubo. Isso é roubo. Ou seja, o Estado democrático dos Estados Unidos, que defende a democracia e os direitos humanos, eles roubaram o dinheiro da Venezuela. Por quê? Por que foi um roubo? Por que eles fizeram congelamento? Qual que foi o objetivo deles e por que eles fizeram congelamento? Porque a Venezuela não é uma brincadeira que eu sempre faço. O Brasil teve um golpe em 2016 porque não entregou... aqui o petróleo foi entregue fácil, né? Então, impeachment lá, não é golpe. O trâmite legal que foi feito em 2016 é uma coisa... Claro que é golpe. É golpe. Claro que é golpe de Estado. Mas não está na Constituição? Foi provado agora que... Foi provado juridicamente. Eu não entendo nesses termos, tá? Então não discuto, tá? Isso aí. Que teve pedalada fiscal. Não vou entrar nessa discussão aqui. Não, nunca foi provado isso. E não foi só pedalada fiscal, teve os créditos suplementares também. Não foi golpe. Que todo o governo fez. Todos os governos anteriores fizeram isso. O quê? Editar crédito suplementar sem aval do Congresso? Todos fizeram. Não fizeram. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Venezuela. Né? Até porque o Brasil não... o caso brasileiro foi uma mudança de dinâmica de acumulação que acontece no 16. Você quer entender o Brasil, entende a taxa de lucro empresarial de 2011 a 2015. O quanto cai e o quanto a massa de salários aumenta em relação à renda. Aí você vai entender o golpe de 2016. Pedalada fiscal, Cunha, não sei o quê, isso aí é fulanizar a discussão. Vamos falar de dinâmica de acumulação no Brasil de entre 2011 e 2015, o que estava acontecendo com o capitalismo brasileiro naquela época e com os salários reais. E você vai entender, por exemplo, o que acontece em 2016. Então deram um golpe porque a renda das pessoas estava aumentando. Um golpe para mudar a dinâmica de acumulação da economia brasileira. Eu não vou discutir isso aqui, a gente pode voltar aqui, eu e você pode discutir isso. Vai ser um maior prazer conversar com você sobre isso. Mas o que acontece em 2016 é uma mudança de regime de acumulação. Não é Cunha que derruba Dilma, não é não sei quem. Isso é outra história, é coisa grande, não é coisa pequena. De pedalada, de não sei o quê. O mundo não é essa brincadeirinha, não. O mundo é muito mais cruel do que isso. Eu só queria saber se está na Constituição ou não. Não, está na Constituição, sim. Tanta coisa está na Constituição, minha filha. Então não é golpe. Se está na Constituição, não é golpe. 80 bilhões, né? E, evidentemente, com um país que não tem... Congelado. É roubo, né? Não tem outro nome, é roubo. Ou seja, você tem um poder, o país democrático, direitos humanos, de tirar o país do seu sistema de pagamento internacional. Aí o que acontece? A Venezuela não pode comprar dinheiro, não pode comprar comida e nem remédio com esse dinheiro. Gera-se uma crise cambial, aí vem a imprensa e fala, olha o que o socialismo fez com o país. Ó. Ou seja, ninguém fala que teve... Mas não teve expropriação de iniciativa privada? Não houve políticas socialistas na Venezuela? E quando você fala que, por exemplo, ele fez o congelamento de 80 bilhões, né? Nos bancos da Inglaterra, que tinha dinheiro da Venezuela lá. Isso você chama de ouro. Isso você chama de roubo. Beleza, nessa mesma premissa, então significa que quando você faz uma expropriação de uma empresa privada, então é roubo também. Depende, por exemplo, do que você está falando que é roubo, entendeu? Sabe, a Venezuela, por exemplo, uma das iniciativas do Hugo Chávez na década de 2000 e pouco era tentar a criação de formação de uma classe média empresarial na Venezuela. Tá? Mas, mesmo assim, vamos lá, o Bush, por exemplo, vamos pegar o Bush. O Bush, ele caçou 17 canais de televisão nos Estados Unidos, na época dele. Expropriou. Né? Na Venezuela, parece que isso aconteceu uma vez só no caso, né? Não, não tem nenhuma o caso é o seguinte, independente do que aconteça dentro da Venezuela, isso não dá o direito de um país roubar o dinheiro de outro que está fora. Porque o governo eleito da Venezuela tomou uma decisão. Nós vamos expropriar essa propriedade. Então, se ele expropria, se o Estado venezuelano tem o direito de expropriar uma propriedade por qualquer motivo, uma televisão, até outro dia estava vendo uma história sobre um maestro, que inclusive eu assisti já uma apresentação dele, você deve conhecer, venezuelano, o Gustavo Dudamel, ele apresenta na Filarmônica de Los Angeles e ele foi garoto propaganda de uma televisão feita com ativos confiscados, de uma televisão privada que falou mal do governo, ousou falar mal do governo. E aí esses ativos confiscados criaram uma televisão estatal e ele foi usado de garoto propaganda. Depois ele rompeu com a ditadura venezuelana. Mas o ponto é, então, usando sua premissa de que o banco inglês não poderia congelar, então esse dinheiro não está sendo utilizado por outras pessoas, o ouro não está sendo... Ele está congelado. Ele está congelado porque ele falou que está indo contra os direitos humanos e que eles não estão seguindo as regras internacionais. Isso é roubo. Mas expropriação de propriedades não é.
Então, vou fazer a seguinte... primeiro que os americanos falam de direitos humanos. Aliás, que você pode continuar, meu companheiro mandou mensagem. Vamos continuar depois das 10 aqui, se for o caso, tá? Estados Unidos falam de direitos humanos é brincadeira, né? Por favor, né? Os americanos falam em direitos humanos, ou seja, um país que mata criança e velho com drone no Oriente Médio não pode falar em direitos humanos, por favor, né? Vamos estabelecer um parâmetro aqui. Os chineses não falam em direitos humanos. Mas vamos fazer um outro exercício então, já que não é roubo, vamos dizer assim, esse lance da Venezuela, né? Da ditadura venezuelana e a democracia americana que assassina pessoas no mundo inteiro, né? Por que os americanos, por exemplo, não congelam os 3 trilhões de dólares da China? Eles não podem fazer isso. Lógico que pode. Com o comércio que existe no mundo inteiro, não podem fazer isso. Ué, espera um pouquinho. Os americanos compravam petróleo da Venezuela, era o maior cliente de petróleo venezuelano. Mas os Estados Unidos têm mais reserva de petróleo nos Estados Unidos que tem na Venezuela. Não, é evidente que sim. Até porque quem regula aquilo ali é o Estado, né? Agora, a questão é a seguinte, que a China, por exemplo, é a maior compradora de títulos da dívida americana. Uhum. Evidentemente que não vai mexer com a China. Agora, mexer com a Venezuela é fácil, né? Ou seja, o que eu fico abismado é que independente... Foi até isso que o Trump começou a mexer. É que independente, veja bem, do que acontece dentro da Venezuela, que eu acho que é um assunto que tem a ver com os venezuelanos, eu não tenho que me meter naquilo. Eu sou a favor da autodeterminação dos povos. Tudo bem, mas você pode ter uma opinião sobre o que é feito lá, né? Não, eu tenho uma opinião. Então você tem uma opinião, na sua opinião, então lá existe democracia porque as eleições foram feitas sem fraude, ele tem lá 100% de votos, o Maduro. Não tem 100% dos votos, tem 50 e poucos por cento. Sei lá quantos por cento, mas na sua opinião, então, há eleições democráticas lá, as pessoas votam de fato, e o que acontece lá não é socialismo, é uma outra não é socialismo, configuração. É uma outra configuração. Então, o socialismo não é quando você tem violação despótica dos direitos de propriedade, que é o que está escrito. Não, porque o capitalismo faz isso também. Como que o capitalismo faz? Época de guerra você faz isso. Então, mas quem faz isso é o Estado, e isso não está dentro dos manuais do que você considera como livre mercado. Mas o mundo não funciona o manual. Mas o que os países fazem, a expropriação que eles fazem de maneira arbitrária, não é defendida por pessoas que são liberais clássicas que entendem que é o papel do Estado. O papel do Estado é diminuto. Só que liberal clássico não comanda Estado nenhum no mundo. Mas não é uma questão de comandação de Estado. Liberal clássico, sabe onde existe liberal clássico? Universidade. Lá tem muito liberal clássico. Em comando de Estado, a Vera, não existe liberal clássico. Não tem espaço para liberal em Estado nenhum no mundo. O problema não é o Estado, sabe por quê? O liberal, ele quer diminuir o Estado. E o cara que está dentro do Estado quer aumentar o seu próprio poder. Não é aumentar. Eu tô falando de mundo real. Não tô falando de mundo de fantasia. Então, o liberal, qual é o mundo real? O liberal, ou seja, não tô falando de você em particular, tá? Porque você tem uma pessoa que tem seus negócios, trabalho e tal. O liberal vive no mundo de uma fantasia, do livre mercado, do livre comércio, da diminuição do Estado. Só que isso não cabe no mundo real. O mundo real hoje, é o que eu disse aqui, são grandes blocos de capitais se movendo pelo mundo, tá? Concorrendo entre si por mercados no mundo. Ou seja, então, é que, os Estados Unidos, desculpa, Renata, os Estados Unidos, né? Vai ter lá, vai formar lá, vai mandar um monte de brasileiro para a universidade lá. Vai lá pro Brasil falar que tem que abrir economia, liberdade econômica. Fala tudo isso nos Estados Unidos, lá no Brasil. Tem que abrir, tem que privatizar, tem que desnacionalizar. Vão lá para as universidades de Chicago para aprender isso. Mas vamos tentar nós fazer lá. Nós tentarmos comprar alguma empresa estratégica americana. Vamos tentar comprar a Amazon. Não consegue. No mundo real isso não existe. Liberalismo econômico, liberalismo clássico, é mundo da fantasia. Mas se é mundo da fantasia, por que tantos países que aplicaram o liberalismo, eles conseguiram funcionar, ter mais prosperidade, ter mais expectativa de vida, ter mais liberdade de expressão? Por que esses países têm mais... Por que quando começou a ter mais intervenção estatal, então quando você pega... Você até falou que, ainda bem, você não considera Dinamarca, Suécia, Noruega socialistas, e alguns da esquerda consideram, e eu já sempre explico que não. Por que esses países entre 1850 e 1950, que foi a época que eles tiveram menor intervenção estatal, eles cresceram tanto e conseguiram formatar países com bastante dinheiro a ponto de terem os seus estados de bem-estar social? Como que o liberalismo é uma fantasia se os locais que têm menor intervenção estatal, de novo, o liberalismo não é sobre nenhuma intervenção, é sobre pouca intervenção. Onde houve sempre menos intervenção, os empresários, a classe produtiva, as pessoas tiveram mais
liberdade para tomar suas decisões, para fazer aquilo que elas querem sem o governo encher o saco, poder fazer a sua expressão livre, poder falar contra o governo, falar contra outras pessoas sem ter medo de ser presa, sem ter arbitrariedades por parte do judiciário, que normalmente em países com baixa liberdade econômica se confunde com o governo. Por que esses países foram tão bem? Primeiro que a Suécia ela tem políticas industriais ativas e estatais desde a segunda metade do século XIX. A Suécia. E a Suécia, durante a década de 30 do século passado, ela passa a fazer parte da divisão internacional do trabalho em torno da Alemanha nazista. Ou seja, a história da Suécia é uma história de intervenção do Estado na economia via políticas industriais. O caso da Noruega, por exemplo, é um outro caso. Qual que é a empresa que tem da Noruega que é famosa, né? Que é a Nokia, né? Se não me engano, né? A Nokia não é da Noruega, não. Acho que é da Suécia. Acho que é o da Finlândia. Uma dessas não acho que é na Noruega. Vai ver qual é a grande fonte de financiamento de ciência e tecnologia que levou que essas empresas, como a Nokia, por exemplo, que é um daqueles países escandinavos, é Estado. Noruega, se não me engano, ela tem 70% da sua propriedade, né? Isso é o Piketty, que é um autor que eu não gosto, inclusive, né? Talvez acho que você também não goste, né? Está na mão do Estado, que são fundos soberanos estatais de petróleo, por exemplo. I just want to sleep where I can't close my eyes.